Pessoal, prepare-se para mergulhar em um estudo fascinante que pode mudar o jogo da saúde global. A malária, como muitos de vocês sabem, é uma doença antiga e implacável, infelizmente. Em 2021, gente, ela infectou mais de 240 milhões de pessoas e ceifou a vida de mais de 600 mil pessoas. É um flagelo que voltou a ganhar força, especialmente nos últimos anos. E o problema não para por aí. A resistência de parasitas a medicamentos existentes é uma preocupação crescente. E aí que entra diante de nós um cenário desafiador. A busca por novas abordagens terapêuticas se tornou mais crítica do que nunca. E é aqui que entra a magia da ciência moderna. Recentemente, uma equipe de pesquisadores, no ano de 2023, publicou um estudo intitulado em português de Micro-ondas podem matar parasitas da malária sem usar calor. Sim, vocês ouviram direito. Sem usar calor. Tradicionalmente, quando pensamos em micro-ondas, a primeira coisa que nos vem à mente é o aquecimento. Muito usado por certas pessoas para esquentar comida. Na medicina, a micro-ondas são aplicados à termoterapia para matar certas condições, como alguns tipos de câncer, desde os anos 80. Mas este estudo revela algo extraordinário. As micro-ondas podem destruir o parasita da malária, o Plasmodium falciparum, de uma forma que não é térmica. Isso sim, gente. Isso significa que o parasita é eliminado não pelo calor gerado, mas por um mecanismo totalmente diferente, o que é uma virada de paradigma. Vamos entender um pouco mais sobre essa descoberta incrível. Os pesquisadores utilizaram aplicações de micro-ondas especialmente desenvolvidos para experimentação in vitro. Conseguiram demonstrar que a energia de micro-ondas foi capaz de matar mais de 90% dos parasitas. E o mais importante, esse efeito não pareceu afetar a linhagem das células mamíferas, ou seja, as células humanas. Isso é crucial, pois qualquer tratamento eficaz precisa ser seletivo, atacando o patógeno sem destruir o hospedeiro. Então, qual é o mecanismo por trás dessa ação não térmica? A pesquisa aponta que para uma série de eventos celulares desencadeados pelas micro-ondas, a microscopia eletrônica sua transmissão revelou que a energia da micro-ondas causa uma destruição do vacúolo alimentar do parasita. Vacúolo é uma estrutura vital que contém hemozoína. É como se o coração ou o estômago do parasita fosse desintegrado. Mas a história não termina por aí, gente. O estudo aprofundou-se nas vias de sinalização do cálcio e mostrou que elas estão diretamente envolvidas nos efeitos da exposição a micro-ondas. Descobriu-se que o alimento do cálcio, o citossólico, dentro da célula e a acidificação do citoplasma são eventos chaves que levam à morte do parasita. E mais, os parasitas foram protegidos dos eventos da micro-ondas quando expostos a bloqueadores de canais de cálcio, como o camudulina e o fosfoinositol. Isso sugere que a interrupção da regulação do cálcio é um calcanhar de Aquiles para o Plasmodium falciparum, sob a irradiação de micro-ondas. Os pesquisadores também observaram sinais claros de um processo chamado morte celular programada, a famosa apoptose, e também a autofagia. Em termos mais simples, a micro-ondas induziram o parasita a cometer uma espécie de suicídio celular. Foram detectados um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, o chamado HOS, que danificam as células pela oxidação lipídica. É uma atividade aumentada de caspases
que são enzimas ligadas à morte celular programada, além de fragmentação do DNA do parasita. O interessante é que esses efeitos só foram observados, gente, nas células infectadas e não nas células vermelhas do sangue que não estavam infectadas, ou em outras células mamíferas que estavam no experimento. Isso reforça a seletividade e a segurança potencial dessa abordagem. E o que isso significa em termos práticos, né? Vamos falar aqui. A grande sacada é que o mecanismo de ação da micro-ondas é o destino dos medicamentos antimaláricos atuais, como a cloroquina e a mefloquina. Estes medicamentos atuam na parte interferindo na capacidade dos parasitas de cristalizar AM em hemozoína. As micro-ondas, por outro lado, não afetam esse processo. Essa é a diferença extremamente significativa, porque sugere que as micro-ondas poderiam ser eficazes contra as cepas de malária resistentes a esses tipos de medicamento, um problema crescente no tratamento dessa doença. As cepas utilizadas no estudo, inclusive, já eram resistentes primariamente. Tá? A equipe da pesquisa utilizou 2 sistemas de aplicação, o chamado WG onda guiada e o M3 microstrip. Exemplos: os parasitas a 245 Hz de frequência, com potência que variava de 1 a 12 volts por 45 minutos. O aumento da temperatura foi mínimo, apenas cerca de 6 graus no sistema WG, irrisório 0,4 graus no sistema 3M, confirmando a natureza não térmica do efeito. Isso descarta completamente o aquecimento como principal fator de eliminação de parasitas, focando nossa atenção e interação na eletromagnética direta com estruturas celulares dos parasitas. Para o naturopata como eu, é importante, tá, para preocupação com a saúde e bem-estar dos meus pacientes, amigos e parentes. Essa tecnologia, ela tem baixo custo, é portátil, até mesmo visível para combater a malária, incrivelmente promissora. Imagine um dispositivo de micro-ondas que podem ser facilmente transportados para áreas remotas, onde a malária é endêmica, ou até mesmo aplicações de forma localizada e não invasiva. Isso abre portas para uma alternativa terapêutica totalmente nova, poderia ser usada tanto de forma independente em combinações com outras terapias, para máxima eficácia e superação da resistência aos fármacos principalmente, né? É claro que ainda há muito trabalho a ser feito. Os cientistas precisarão aprofundar as pesquisas para entender todos os detalhes celulares desta interação, mas os resultados iniciais são robustos e apontam para um futuro onde a luta contra a malária pode ter uma arma poderosa e inovadora vinda de um lugar inesperado, o espectro eletromagnético das micro-ondas. Esta pesquisa não é apenas uma vitória da ciência, é um farol de esperança para milhões de pessoas em todo o mundo. Ela nos lembra a capacidade humana de inovar, encontrar soluções, desafios mais complexos. É como aqui nós podemos materializar da nossa incapacidade e incerteza na busca do alívio do sofrimento da vida, com mais saúde e dignidade. É isso que devemos buscar. Obrigado por assistirem e se gostaram deste conteúdo, não deixem de se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos. E não deixa de perder os próximos vídeos.